Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, o TV Saudades de hoje tem a alegria de receber uma querida amiga, uma atriz que tem uma carreira bastante sólida, bastante trabalho. É sobre isso que a gente vai falar com Eliette Cigarini. Eliette, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite, viu? Eu que agradeço, América. É sempre um prazer poder falar da minha carreira, poder falar da paixão que eu tenho pelo teatro, pelo meu trabalho. É sempre muito bom. Vamos lá, Eliette. Eu sempre gosto de começar, Eliette, do começo. Eu sei que você é de São Paulo, né? Você nasceu em São Paulo. Quando é que foi que a pequena Eliette, a Elietinha, descobriu, percebeu um interesse pela arte? E como é que foi isso? Primeiro, eu era apaixonada por dança. Dança. Era apaixonada por balé e não tive oportunidade de fazer balé, porque a minha Tá. família não tinha poder aquisitivo para isso. A sua família, Depois, desculpa, eu não ouvi. a minha família não tinha poder aquisitivo Ah, para poder perfeito. fazer balé, né? Tá. Depois, com 12 anos, por intermédio também de amigos, né? Que dois amigos de escola, um tocava violão e a outra tocava piano, eu comecei a me apaixonar pela música. E aí eu comecei a fazer aulas de violão. Depois a vida mesmo me levou para trabalhar, porque eu precisava trabalhar para poder sobreviver, ajudar a família e tudo mais. Naquela época eu começava a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E passei por várias empresas, comecei a fazer uma carreira em marketing, cheguei até numa multinacional, quando eu entrei com 18 anos na faculdade e eu não curtia a faculdade, eu não estava aproveitando, eu que pagava a faculdade e eu via meu dinheiro sendo desperdiçado, entende? Por um curso que eu nem sabia se era aquilo mesmo que eu queria. E aí eu tranquei a faculdade e fui fazer aula de dança, que eu queria muito. E aí, assim, apaixonada de fazer de segunda, sabe? Fazer durante a semana toda, né, aulas de dança. Até que apareceu uma amiga que estava fazendo um curso de teatro e me convidou para fazer uma aula experimental. E eu falei, não, eu não posso me meter nisso, não, não vou, olha, eu já estou envolvida com dança e eu não consigo pagar 2 cursos, entende? Não. E depois tem outra, eu preciso sobreviver, esse negócio não é para mim. Ah, mas vamos. Fui. E foi uma aula maravilhosa. E fiquei com aquilo na cabeça, fiquei um semestre inteiro. Voltei para a faculdade, abandonei a faculdade de novo. E aí me matriculei num curso de teatro. E aí começou. No primeiro semestre eu já falei, é esta a profissão que eu quero investir na minha vida. Na faculdade, a mosquinha já mordeu. Exatamente, exatamente. Depois eu fui fazer a minha faculdade que eu escolhi mesmo, que eu fiz letras, depois de 20 anos de carreira, que eu fiz letras, né? Inglês e português, tenho licenciatura, e já emendei numa pós-graduação em linguagens da arte, teatro, música, dança e artes visuais. Foi uma pós-graduação incrível, incrível. Ainda tem, só está com outro nome na USP, tem essa pós-graduação e foi maravilhosa. Então, a graduação sempre foi uma coisa importante para mim. Eu sabia que era algo que ia me trazer segurança, que iria ampliar a minha comunicação, né? E ampliou realmente, muito. E me diz uma coisa, Eliette, você é de uma geração de artistas
em que ainda havia, na sua formação, tá? Havia preconceito. Não sei, talvez tenha pegado a transição disso, ou na tua época ainda havia preconceito, artista era mal visto. Como é que foi isso? Teus pais aceitaram tranquilamente? Eles tentaram te dissuadir? Como é que foi isso? Ah, imagina o que foi para minha família quando eu abandonei uma carreira numa multinacional, né, almejada por todos, né, por muita gente, para entrar no Antunes Filho, no CPT, entrar das 9 da manhã e ficar até às 6, 7 horas da noite sem ganhar nada. A minha mãe ficou 6 meses sem falar comigo. Jura? 6. Aí, quando nós fizemos a primeira apresentação, né, que nós fizemos, levantamos 2 adaptações, era o Núcleo Jorge Amado, que depois nós montamos o Capitão de Novo Curso, os Velhos Marinheiros, e fundamos o Grupo de Arte Bom e Voador, que teve uma carreira de 10 anos, né? Grupo de teatro Sai, Boi Voador, né? exato, Grupo de Quem? Arte Bom. Nós quem? Quem fazia parte? Ulisses Cruz, que comandava, né? Luiz Rossi, Luiz Thomas, Antônio Caloni, Ivan Feijó, uma série de pessoas que ainda continuam aí, né, atuando e trabalhando muito. E são amigos até hoje. Cássio Escapim também passou pelo Voivador e muitas outras pessoas. E Alexandre Borges, né, que ficou os 10 anos também. Então, foram 10 anos de história. E aí, numa apresentação dessa montagem de Velhos Marinheiros, minha mãe foi assistir. E quando ela foi assistir, ela falou: eu me rendo. Você é uma atriz. A partir de agora, eu vou incentivar tudo o que você fizer. Então, foi Qual aí, você, pronto. Aí, fiquei livre para seguir a carreira. que peça que era essa, você lembra? Velhos Marinheiros. Foi a primeira peça do Grupo de Arte Boivador. Tá. Então, essa foi a primeira peça que você diz que Profissional. é atriz profissional. Você fez antes como atriz amadora, você fez antes como estudante. Como estudante, né? Fiz um infantil, 2 infantis como estudante. Mas, Velhos Marinheiros, né? direção do Ulisses Cruz, Exato, adaptação do texto do Jorge Amado. exato. Tá. E foi muito rápido. Assim, foi 1 ano e meio de estudos, eu já estava no CPT. E eu fiquei 2 anos no CPT. Né? E daí, do CPT, eu já comecei, né? Tipo, 2 anos depois, não, 4 anos depois, já com 4 anos já investindo nisso, eu comecei a trabalhar na TV Cultura, fiquei 5 anos e meio na TV Cultura, com um programa de variedades em saúde na TV Sim, sim. Cultura. Fiquei de 88 a 93, fui fazer minha primeira novela em 94, depois foram 12 novelas, né? A gente vai falar sobre isso. Eu quero falar desse programa de saúde. Como é que chamava o programa? Eu tenho aqui. Saúde, Saúde. saúde. Você foi apresentadora do programa. Foi. A pergunta que eu te faço é a seguinte: a apresentadora era a Eliette apresentando ou era um personagem? Porque, claro, tem direção, tem figurino. Eu quero saber o seguinte: a apresentadora do programa era a Eliette apresentando ou era um personagem que a Eliette criou para apresentar o programa? Eu considero, né? Eu acho que eu perdi uma grande oportunidade de também ser apresentadora, porque a gente também compartimenta tudo, né? Parece que tudo tem que ficar, sabe? Se você é atriz, só pode ser atriz. Se você é apresentadora, só pode ser apresentadora. Que bobagem! Hoje mudou muito isso, né? Graças a Deus. Mas na época não era assim. Se você fosse apresentadora, você não era atriz. Então, eu fazia como uma forma do meu sustento, porque eu era registrada em carteira, porque eu tinha assistência médica, porque eu tinha todos os benefícios, entende, como empregada da emissora, né?
Então, mas eu aprendi tudo o que se possa imaginar. Eu fiz programa ao vivo. E eu fui ensinada, me ensinaram a ser apresentadora. E o que me ensinaram era, seja você mesma. Então era a Então, não Eliette, não era um personagem, era a Eliette. era Eliette, exato. Me diz uma coisa, você já tinha feito muito comercial antes disso? Eu comecei de cara para poder sobreviver, foi o que me sustentou por esses 10 anos, até eu fazer minha primeira novela, né? Comerciais, eu fiz mais de 200 comerciais no Brasil inteiro e Aqui fora do tem Brasil. 250, se não me engano, tem aqui. Então, mais ou menos isso. Eu Eu vivia... perguntei isso para te perguntar o seguinte: você tem toda uma formação teatral, né? Fez os comerciais até chegar à novela, mas você estranhou a linguagem da tele... O ator de teatro, com a formação de teatro, quando chega na TV, porque uma coisa é você contracenar para público, né? Outra coisa é você contracenar para a câmera. Você estranhou isso? Como é que foi? Como é que foi isso, Eliette? Primeiro, o que eu estranhei, né, a publicidade me preparou muito para fazer novela, né? Porque exige também uma outra forma de linguagem, algo mais próximo, não tanta projeção. Então, me preparou para fazer. Mas o que eu senti muito foi o folhetim, o tipo de dramaturgia. Ah, tá. A minha falta de conhecimento, não entendia muito o folhetim, achava tudo muito repetitivo, né? Uhum. E nós, depois, estudando um pouco mais, não, este é o propósito do folhetim, a repetição, né? Mas no começo eu me incomodava muito, pastor, mas eu já falei isso, agora vamos repetir de novo? Semana seguinte, eu ainda vou repetir o mesmo conflito ainda, pelo amor de Deus, não é possível que eu vou falar a mesma coisa, eu pensava, né? Mas aí depois eu fui entendendo que era uma questão mesmo o do conflito ficar na cabeça do público, e novela e folhetim é aquela história. Você assiste um capítulo hoje, você pode assistir o último capítulo, que você entendeu a novela inteira. É essa que é a verdade, né? E você quando jovem, quando criança, era público de TV? Assim, porque Era, assim, televisão, teatro, você gostava de ir? Você ia ao tá. cinema, assistia televisão? E aí quando você foi... Não, dos 14 até os 19, tá? Que eu trabalhava e estudava à noite, eu não via novela. Fiquei, pelo menos esse tempo todo da minha... Eu não tive adolescência, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu não conseguia ver novela, não. Né? Mas eu ia ao teatro, sim, né? Porque nas empresas sempre tem aquela promoção para você assistir os espetáculos. Então, eu já comecei a assistir as peças teatrais dos 16, 17, eu ia ao teatro, mas eu não tinha o gosto pelo bom teatro. Eu fui conhecer o bom teatro fazendo teatro. A gente vai falar dessa coisa de teatro, de público e de texto um pouquinho mais para frente. Mas eu quero saber de você o seguinte: como público, você tinha ídolos? Como público, ídolos? Não, eu acho que não. Eu tinha ídolo de música, Ah, tá. tá? Elis Regina, Milton Nascimento, MPB, eu devorava, Gilberto Gil. Eu era apaixonada pelas letras, eu decorava as letras, porque a música é um outro lugar, que eu tô retomando a música agora, né? Eu estudo aula de canto faz 5 ou 6 anos, depois que eu fiz um musical, então eu estou retrazendo a música novamente, a dança novamente, para essa essência que eu gosto muito. E então os meus ídolos eram cantores. Sabe por que eu pergunto Ivaninho, isso? Porque, assim, quando você... Eu pergunto o seguinte, porque quando você foi para a novela, a tua primeira novela Éramos Seis. Por acaso o Carluxinho sabe que você fuma? Aposto que não. Meu irmão é muito antiquado para certas coisas. Pelo jeito, você continua a não se dar bem com seu irmão.
Quem é que te disse isso? Nós nos damos muito bem. Ele para um lado e eu para o outro. Contanto que não se meta na minha vida, não tem problema. O problema do Carlos é que ele é uma pessoa muito boa. Ele se preocupa muito com a família, se preocupa muito com os irmãos. Imagine que ele se preocupa muito com você. Pois eu dispenso. Mas não vamos falar do Carlos, não. Vamos falar de você. Sabe que eu acho que eu tinha razão quando eu te chamava de espanholita? A gente percebe que por detrás desse olhar meigo, doce, tem uma coisa. Por favor, deixe de asneiras. Tô brincando, não. Tô falando a sério. Olhando bem dentro, bem fundo no teu olho, a gente percebe que tem uma mulher louca pra sair, que não quer mais ficar presa. Ora, deixe de bobagens. Eu sou uma pessoa comum, caseira, que sempre gostou muito do seu irmão. Sim, porque conhecer a Carmencita, a namorada do meu irmão Carluxo, certinha, não me interessa. Agora, quando essa outra começar a sair daí de dentro, essa eu quero conhecer. Você me chama, porque essa eu faço questão de conhecer. A versão do SBT. Isso. Vocês, claro, com 10 anos, 11 anos de teatro que você já fazia profissionalmente, evidentemente você já sabia quem eram Otton Bastos, quem era Irene Ravache, Natália Timber. Foi tranquilo chegar e trabalhar com esse pessoal ou deu a perna tremeu? Então, Era uma atriz madura, você já era uma atriz madura, mas em televisão você está contando que você estranhou a linguagem, papapá, o folhetim, né? Mas trabalhar com essas figuras que são ainda, né? Todos eles, graças a Deus, estão vivos, grandes nomes. Você trabalhou com Paulo Figueiredo, com Jussara Freire, gente, com muita gente naquela, Marcos Caruso, né? Como é que foi isso? então, acho que como eu tive 10 anos para fazer minha primeira novela, eu já tinha trabalhado com algumas pessoas famosas antes, né? Eu fiz um filme, uma publicidade com no Canadá. É isso que eu quero te falar, sim. Você foi a única atriz brasileira, você tem isso no teu currículo, né? Que contracenou com bandeiras num comercial, foi isso? Foi uma publicidade, né? Que foi rodada no Canadá, isso foi em 96. Foi antes de fazer Então, novela? não, eu já tinha feito uma. Já tinha feito Éramos Seis, porque foi em 96. Então, eu já tinha feito Éramos Seis. Mas sabe o que acontece? Quando a gente começa a fazer teatro, acho que tem uma outra questão. A gente começa também a entrar em contato com a vaidade e com o ego. Então, você é obrigado, como artista também, se entender, né? O que você representa, o que você quer, o que você almeja. Depois de 10 anos de carreira, sem fazer uma novela, que é uma coisa muito importante no país que nós vivemos, se você continua, é porque realmente você apaixonou-se pela arte, apaixonou-se por ser um artista, né? A minha formação primordial no Antunes Filho desmistificava todas essas questões de ego. Então, eram pessoas como outras, eram pessoas como eu, né? Então, quanto mais eu pudesse me aproximar dessas pessoas, de igual para igual, elas também me aceitariam de igual para igual. Porque quando você mitifica alguém, você merece uma distância, né? Então, eu, sem dúvida alguma, louvava, né, essas pessoas realmente extremamente importantes, né? Ícones nacionais, né? E foi realmente um grande aprendizado trabalhar com essas pessoas, né? Então, eu tenho, hoje, muitas delas, eu sou fã de carteirinha dessas pessoas.
e acompanha, às vezes, são tantas as pessoas que passam na nossa carreira que a gente não tem um contato constante, um não frequenta a casa do outro, mas o carinho a longa distância, você tem, fica feliz pelos projetos que as pessoas estão fazendo, os prêmios que elas estão ganhando. Então, acaba sendo assim, quando você se coloca como artista, porque você perguntou sobre a história do preconceito. Isso é uma questão, realmente, que é uma das primeiras coisas que a gente precisa trabalhar. Muitas vezes eu não era uma atriz conhecida, eu ia fazer um cadastro para uma compra, né? A pessoa me perguntava, qual a sua profissão? Produtora teatral. Eu não falava que era atriz. Tá. Eu quero saber essa coisa da popularidade, mas eu quero saber um pouco como é que você funciona. Por exemplo, quando você fez... Primeira coisa, éramos 6. Você buscou oportunidade na TV ou foi convite? Foi convite. Como é que foi esse convite? Pelo teatro. Eu estava fazendo uma peça, estava fazendo Tamara, que foi uma peça que fez muito sucesso. E deu prêmios, inclusive, né? Indicada a prêmio, não ganhei o prêmio por essa peça, ganhei por outros trabalhos, mas eu fui indicada ao prêmio Shell na época, foi muito famosa, muita gente importante foi. E o Nilton Travesso foi assistir, ele estava montando um núcleo de teledramaturgia no SBT e ele me convidou. Quem? Né? Ele estava montando um núcleo de teledramaturgia no SBT. Sim, quem era? Nilton Travesso. Ah, Nilton Travesso, tá. Isso. E ele me convidou, me contratou, né? E coincidiu, não foi que eu abandonei a TV Cultura para fazer, foi exatamente em 93, ou melhor, em 93, né? Eu estava na TV Cultura, acabou o programa, acabou o subsídio que tinha, o governo já não estava mais apoiando, era a Secretaria de Saúde que apoiava esse programa. E no ano seguinte eu entrei para o SBT para fazer minha primeira novela. Você conhecia o livro? Você já tinha lido o livro? Não, eu não tinha lido ainda. Eu li naquela época, eu não tinha lido. Eu conhecia, mas eu não tinha tido a oportunidade de ler na época. Já tinha tido uma versão anterior, ou duas, na verdade, havia tido duas versões anteriores do Éramos 6. Eu acho que uma. A da Anissete foi a mais famosa, mas houve uma nos primórdios da televisão, enfim. É possível. Mas, assim, a pergunta que eu quero te fazer é: quem fez a Carmencita na versão da Anissete? Você lembra? Você ou soube na época? Eu não lembro. Soube, mas eu não lembro agora. Para te falar a verdade, não. Você sabe? Não, aqui de cabeça agora não. Eu pesquisei isso, mas de cabeça não lembro. Mas quero saber o seguinte de você. Você buscou referência ou nem buscou referência? Não, eu não busquei referências, não, na época. Nós não tínhamos tanta coisa como nós temos hoje. Hoje você dá uma googada, né? Você coloca lá o nome da novela e aí você vai para o YouTube e você acha um monte de coisa. Mas na época não tinha nada disso. Então, não tinha como pesquisar essas produções anteriores. Hoje a gente tem, né? Então, aí houve agora, recentemente, acho que há uns 2 anos, antes da pandemia, houve uma nova versão em que a Carmencita existia. Deu ciúmes? Não, eu tive vontade de fazer, claro. Eu tive vontade de fazer. Né? Teve um outro papel aí, né? Como? Teria que ser um outro papel, né? Por causa da passagem do tempo. Sim, claro, sem dúvida. E mudou o nome também, não era mais Carmencita, né? Eles mudaram para um outro nome a personagem. Sim. Eu te perguntei se dá ciúmes para te perguntar o seguinte: como é que é a tua relação com os personagens? Quando acaba o trabalho, seja ele no teatro, seja ele no cinema, seja na TV, dá uma espécie de luto? Dá, muito. Alguns mais, outros menos, mas tem uns que doem. Só de falar, eu até engasguei. Olha, dá até hoje eu tenho saudade.
Tem Então, personagens que eu falo, meu Deus, eu queria fazer de novo, eu quero muito. Tamara foi um que eu tenho vontade de fazer de novo. Um dos últimos trabalhos que eu fiz, Divórcio, Eu Sou Louca para Voltar, porque era uma comédia maravilhosa que eu fiz em 2019. E Tribos, né? Que a gente... Que o eu vi. Lembra que eu vi? Lembro. Eu queria muito fazer essa peça de novo. Eu amava. Achava muito importante essa peça. Eu Você tive o vai, você privilégio de 2 anos e meio. ainda vai Eu fazer minha faço deusa. Você ainda vai fazer meu Deus. o quê? Você ainda vai fazer o meu Deus. Ah, verdade, é verdade. Não saiu até hoje aquela peça, sabia? Ah, mas também, olha só, né? 2 anos e meio para nós estamos parados aí. Quem sabe agora, ó, Américo, mandar ver para fazer, né? Escuta, então, falando nisso, como é que é a tua relação com os personagens? As personagens ou os personagens? Como é que você fala? Se começo um texto com as, eu vou até o fim. Se eu começo um texto com os, eu vou até o fim, porque pode ser tanto os quanto como as. Como é que é a tua relação com eles enquanto você está convivendo, gravando, em cartaz? Você traz um pouco deles para o teu dia a dia, no sentido de... porque o autor tem isso, tá? O autor conversa com o personagem fora do... Você sabe, você escreve também, né? Mas você convive com eles, você está lavando uma louça, você fala, pô, aqui ela falaria assim. Como é que é isso? Eu acredito que para você poder construir um papel, você tem que pensar nele todos os dias, né? Eu falo para os meus alunos, né, que todo ator precisa de pelo menos 10 minutos de brisa com o seu papel. Tem todo aquele estudo consciente que você precisa estudar, conhecer a peça, de todo o contexto que envolve a peça, estudar o autor, outras obras do autor, enfim, fazer todo o estudo dos objetivos, né, do texto, mas tem uma coisa que é o espiritual do papel. Então, eu acredito que todo ator precisa ter uma convivência diária com esse papel. E que eu digo que tem que ser pelo menos 10 minutos de brisa por dia. Brisar mesmo. Ficar na brisa, imaginando uma determinada cena, imaginando como eu estaria naquela situação, traduzindo aquele sentimento para mim, aquele sentimento complexo, aquela situação complexa, né? Aquele drama que o personagem está vivendo. Então, eu acredito que tem que ter uma convivência diária. É claro que eu não uso só 10 minutos, eu uso muito mais. É claro. E para entrar em cena, quando você vai gravar, ou quando você vai para o teatro, precisa de uma concentração antes? Ou é colocar o figurino, o personagem vem? Como é que é isso? Ou você precisa relaxar? Eu faço 3 tipos de aquecimento que eu acho que são fundamentais, né? É o aquecimento físico, o vocal e o emocional. Que é o Então, mais são 3 difícil, tipos não? de aquecimento, que é o mais difícil. Então, todos os dias eu entro em contato, passo naquele lugar para encontrar os estímulos necessários para conseguir obter uma cena difícil, uma das principais cenas. Você me contou para entrar em cena. E para sair de cena, tem todo um processo também de... Não. Sair de cena é Aí mais fácil. desliga. Acabou. Sério? Acabou, tchau. E assim que tem que ser, é assim que eu acredito. Não tenho porquê de ficar carregando, não tem mais necessidade. O nosso ofício é esse, a gente vai, prepara, aquece, vai e faz. Acabou? Tchau. Acabou. Aí eu vou viver minha vida, vou receber os aplausos, vou para o restaurante, entendeu? Vou receber os abraços dos amigos que vieram assistir e pronto. Nessa longa carreira, você deve ter tido sucessos e fracassos. Eu quero saber o seguinte: o que é o ruim do sucesso e o que é o bom do fracasso? O sucesso tem um problema sério entre o sucesso e o fracasso. O fracasso une as pessoas e o sucesso afasta as pessoas, porque há o ego das pessoas. Acontece muita intriga, muito problema, e eu já vivenciei algumas vezes isso,
entende? São poucas as pessoas, isso só não acontece quando as pessoas envolvidas energeticamente, elas realmente estão muito voltadas para o trabalho. Agora, o fracasso une, porque está todo mundo de pé de igualdade. Engraçado. E o fracasso ensina algumas coisas também, né? Ensina muito, e a maioria das vezes é fracasso. Fracasso, veja bem, no fracasso não, porque se você tiver uma carreira intermediária, nunca é um fracasso. Né? Um grande fracasso, a gente poderia dizer, é que teve prejuízo, que não teve público, né? Que pouca gente viu, mas nunca é fracasso, porque sempre tem um aprendizado. Né? Sim, Agora, o sim, grande sim. sucesso, Ele ilude, engana. e aí o que as pessoas precisam ter muita maturidade para entender o sucesso, para aceitar o sucesso. Tem gente que não sabe, por exemplo, assumir a função de um protagonista, sabe? Não sabe harmonizar um elenco porque está na função de protagonista. Isso é uma coisa que são poucas as pessoas e aqueles que sabem fazer, como Antônio Fagundes, por exemplo, que é um grande mestre nesse sentido, sabe? Que tem o ego dele muito bem trabalhado, ele sabe qual é a importância de um espetáculo, e tantos outros que a gente poderia enumerar aqui, né? Mas quando isso acontece, aí há harmonia, mesmo dentro do sucesso. Tribos é um exemplo, por exemplo, de um sucesso extremamente harmônico, né? Onde estabeleceu-se um carinho e um afeto entre todos do elenco até os dias de hoje, né? E proporcionado em grande parte pelo protagonista. Engraçado, Ilete, a gente está conversando há 40 minutos, já falou 3 vezes essa coisa do ego. Isso é uma coisa que te... Não é incomoda a palavra, mas que te incomoda, vamos dizer assim. Não, o ego é uma coisa que o artista precisa entrar em contato. O ego faz parte de todos nós temos ego. E se você olhar para o ego, se você escolheu ser artista, de alguma forma você escolheu aparecer. Se você escolheu aparecer, você tem que lidar com o seu ego. Você tem que lidar com a sua vaidade. Entende? Até onde vai? Até quais as consequências daquela obra artística que você vai se envolver e quanto que isso vai afetar o seu ego ou não, porque o nosso ego está ali toda hora nos testando. Então, dizer que é uma coisa que incomoda não, faz parte. O artista precisa entrar em contato com o seu ego, né? Saber onde que ele está nesse momento. Escuta, falando nisso, 10 anos de teatro não dão ao ator de teatro a visibilidade que uma novela inteira dá. Como é que foi para você, de repente, fazer Éramos Seis, que foi uma novela de sucesso no SBT, e, de repente, passar a ser olhada na rua como provavelmente você não era quando fazia só teatro. Fazer só teatro, quando você fazia teatro e não TV. Como é que é essa coisa da publicidade, da popularidade, da fama? Então, eu nunca tive uma fama estrondosa, né? Eu nunca fui, assim, de entrar num lugar e aglomerar, entrar um monte de gente. Não. Eu tive sempre, a minha carreira sempre foi direcionada para um prestígio. Sim, Eu sim. Então, hoje em dia, né, todo lugar que eu vou, pela quantidade de trabalhos que eu fiz, eu até esqueço que as pessoas me reconhecem. Esqueço. Você fez novela das 8 na Globo, Par Romântico do Zé de Abreu, Zé Maier. E Zé que foi Maier. reprisado. Éramos Seis, foi reprisada, né? Depois eu fiquei 8 anos na Record, fiz uma série de coisas também que foram reprisadas. E fora as publicidades, porque as publicidades também marcaram muito na época. Sim, mas Né? aí, fazer a novela das 8, fazer Éramos Seis, foi uma novela de sucesso, assim, as pessoas, pelo menos naquele período, te reconhecem. Como é que é isso? Isso é maravilhoso hoje. No começo, eu posso te dizer que eu fiquei tateando, pisando em ovos, entendendo como é que era,
não sabia como que seria essa repercussão, fiquei um pouco observando, né? Depois eu comecei a ver que era muito suave, e sempre foi muito suave, até hoje é muito suave, né? Quando tem, ó, já foi reprisado ano passado, Laços de Família foi reprisada. Isso que eu falei pra você não fechar a porta na minha cara. Fala baixo. Eu falo como eu quiser. Tá pensando que eu sou o quê? Eu sei muito bem o que você é. Me ajuda, tá querendo me matar, me ajuda. É mentira. Quem é essa menina? É maluca. Ela tá com ciúmes de mim com o marido dela, mas eu já falei, ele é só meu primo. Que absurdo. À tarde, né? E as pessoas reconheciam, e aí, eu tenho certeza que muitas coisas virão, muitos trabalhos virão ainda, e que pode trazer visibilidade. É possível, sim, quando você não é uma estrela, porque eu nunca fui uma estrela. Uhum. Tem uma diferença grande, eu sou uma artista. Então, quando as pessoas vêm, elas falam, ah, tá, mas elas respeitam, ficam na delas. Eu não sou uma pessoa que eles vão correr atrás de mim para pegar um autógrafo. Eu não sou, nunca fui, entende? Mesmo fazendo novela das 8. Mesmo fazendo novela das 8. É aquela moça que trabalha na novela? É isso que É, falam para você? esse tipo de coisa, né? E é muito engraçado, até hoje acontece isso, até hoje. Às vezes eu vou numa padaria, duas pessoas estão conversando, né? E elas começam a falar alto. Escuta, aquela lá, não é ela? Ah, não, não, imagina que é ela. Você acha que ela ia estar aqui na padaria? Imagina. Não é ela, não. É ela. Eu tenho certeza que é ela. E eu estou aqui assistindo, né? Eu estou aqui ouvindo tudo, eles estão falando que eu não estou. De repente vem uma. Escuta, a minha amiga queria... Vocês querem saber se eu sou eu, né? Sou eu mesma. Agora, se fizeram alguma aposta, se vocês fizeram alguma aposta, eu quero uma porcentagem desse dinheirinho, quem ganhar. Eu brinco muito sempre. Né? Sempre foi Porque muito, uma coisa que é sempre foi gostosa de... sempre foi respeitoso esse assédio, né? Sempre, nunca, nunca, nunca. Entendeu? O máximo que aconteceu foi uma vez que eu acho que eu nem fazia novela ainda, eu estava passeando no shopping, olhando uma vitrine, chegou uma moça e veio falar comigo, escuta, eu te conheço. Eu falei, bom, eu já acostumada com isso, pode ser que você me conheça. De repente ela me olha assim, fala assim, ah, é do comercial, e virou as costas e foi embora. Virou as costas e foi Agora, embora. Eu disse, oh, vai me deixar no vácuo? Pensei comigo, me deixou no vácuo. Eu achando que ia ter uma conversa, alguma coisa. agora Nada. Eliette, e a crítica? A crítica, ainda mais hoje em dia, com essa coisa de internet e terra de ninguém, já teve problema com crítica, já teve coisa de desrespeito, Não, desrespeito não, mas que invasão. no começo da carreira eu ficava um pouco mexida com as críticas, né? Agora, sinceramente, para ser artista é tão difícil. A gente produzir uma coisa é tão difícil. Quem não olhar os méritos, entendeu? Hoje em dia, como vai passando o tempo, a gente não vai dando mais tanta importância, né? Porque hoje, eu tenho certeza, assim, eu tenho orgulho de falar que eu sou artista. Hoje eu não escondo, muito pelo contrário, com toda a dificuldade, com todas as mazelas que os artistas neste país, com a falta de reconhecimento do artista nesse país, eu tenho orgulho de ser artista. Isso foi um presente na minha vida. Eu seria uma pessoa medíocre se eu não fosse artista. Eu teria ficado num mundinho, sabe, encapsulada, completamente encapsulada. E não, eu sou aberta para uma série de coisas. Então, eu Tá estou falando, eu aberta. estou notando coisa aqui para esquecer. Ah, Não, continua. não, que eu sou muito grata. Eu sei, eu sou grata por ser artista, essa que é a verdade. Me diz uma coisa, Eliette, qual é o teu processo de composição? Primeiro, teatro, cinema e TV, o processo para compor um personagem é diferente? Não, é o mesmo. O que muda é a expansão. Tá. Expansão corporal. É Como é isso que que você compõe? componho sempre, estudando, né,
todo o contexto do personagem, estudando detalhes dos relacionamentos do personagem, e aí, entendendo todas as questões dos conflitos que esse personagem vive, depois é que eu vou compor o externo. Depois é que eu vou pensar em elementos que contribuam e que sejam simbólicos o suficiente para representar todos aqueles conflitos. Aí eu ajudo com figurino, para escolher um figurino, adereço, coisas que realmente sejam significativas para o personagem. Você compõe de dentro para fora. Isso. Quantas vezes você já morreu? Que eu me lembre uma. Eu lembre uma. Como é que é? Como é que Ana, é? Ana Clara das Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Como é que é morrer? Como é que é essa coisa de se preparar para uma cena de morte? Olha, eu tenho certeza que eu não fazia tão bem, porque eu não tinha muitos anos de carreira quando eu fiz. Eu fiz em 89. Um texto maravilhoso, né? As meninas, a Lígia Fagundes Telles, personagens incríveis. Mas eu procurei trabalhar o máximo da organicidade, mas foi um enigma para mim. Respiro, não respiro, como é que eu escondo a respiração? Eu ficava morta muitas horas, muito tempo. Tinha uma cena imensa.